Bem-vindo a uma jornada que pode transformar a maneira como você enxerga o futuro. Imagine, por um instante, que os mistérios e as profecias de um dos santos mais enigmáticos, Padre Pio, começam a se manifestar em nossos dias. Neste vídeo, exploraremos a profecia final atribuída a ele, que aponta para acontecimentos surpreendentes a partir de 2025. Ao acompanhar essa narrativa, você será convidado a refletir sobre os sinais que se desenrolam à sua volta, conectando o passado e presente e preparando-se para desafios espirituais e sociais. Cada detalhe foi cuidadosamente pesquisado para apresentar uma visão clara e envolvente dos eventos que podem alterar o rumo da história. Através de imagens impactantes, trilha sonora envolvente e uma narrativa que instiga a curiosidade, este vídeo promete revelar evidências e interpretações que farão você repensar o que sabe sobre o futuro. Prepare-se para mergulhar em uma análise que une fé, história e atualidade. Vamos iniciar nossa jornada agora. Padre Pio, nascido Francesco Forgione em 1887, emergiu como uma figura singular na história da espiritualidade. Desde a sua juventude, demonstrou uma profunda conexão com a fé, tendo experiências místicas que marcaram sua trajetória. Ao ingressar na Ordem dos Capuchinhos, passou a se dedicar intensamente à oração e ao serviço aos necessitados. Suas experiências, como as estigmas, marcas visíveis da paixão de Cristo, e os inúmeros relatos de curas e fenômenos inexplicáveis, o transformaram em objeto de veneração para milhões de fiéis ao redor do mundo. Durante décadas, Padre Pio atuou como confessor e guia espiritual, deixando um legado que ultrapassa as fronteiras da religião. Suas palavras, cheias de compaixão e sabedoria, incentivaram muitos a buscar uma vida mais consciente e plena. A sua dedicação à oração e à caridade também influenciou uma geração, reforçando a crença de que a fé pode transformar vidas e oferecer consolo mesmo nos momentos mais sombrios. Ao longo dos anos, seus ensinamentos foram registrados em diversos testemunhos, contribuindo para a formação de um corpo de relatos que, hoje, alimentam a imaginação de muitos sobre seu poder profético. A profecia atribuída a Padre Pio ganhou força através de relatos orais e escritos que circulavam entre os devotos e estudiosos de sua vida. Segundo essas narrativas, o sacerdote teria recebido, em momentos de profunda contemplação e oração, revelações sobre eventos futuros que afetariam o mundo, com especial ênfase no ano de 2025. A profecia fala de transformações sociais, espirituais e até geopolíticas, sugerindo que um período de grandes mudanças estaria prestes a se iniciar. Essas mensagens, muitas vezes envoltas em simbolismos e metáforas, foram interpretadas de diversas formas. Alguns veem nelas um alerta para o colapso de sistemas antigos e o surgimento de uma nova era, marcada por desafios intensos, mas também por oportunidades de renovação e reconexão com valores espirituais profundos. Os relatos originais foram preservados em anotações e memórias de seus seguidores mais próximos, que, após sua morte em 1968, passaram a compartilhar essas revelações com um público cada vez maior. Essa circulação de informações, embora permeada por dúvidas e ceticismo, despertou o interesse tanto de fiéis quanto de estudiosos da história religiosa. Para compreender plenamente a relevância das profecias de Padre Pio, é essencial situá-las no contexto histórico em que ele viveu. A primeira metade do século XX foi um período de intensas transformações, guerras, crises econômicas e profundas mudanças sociais moldaram o panorama global. Em meio a esse cenário conturbado, a fé e a espiritualidade assumiram um papel ainda mais central na vida das pessoas, oferecendo esperança e um sentido de direção num mundo repleto de incertezas. A Igreja Católica, na época, enfrentava desafios significativos, como a modernização da sociedade e a necessidade de se adaptar às mudanças culturais e políticas. Padre Pio, com sua imagem de homem santo e de sofrimento compartilhado, tornou-se um símbolo de resistência e de fé inabalável. Sua mensagem de amor, penitência e renovação espiritual ressoava fortemente com um público que buscava respostas e consolo frente aos horrores da guerra e às dificuldades do cotidiano. Nesse ambiente, as suas profecias assumiram um caráter ainda mais urgente, sendo interpretadas como um sinal divino de que tempos de mudança estavam se aproximando. Ao aproximar o olhar do presente, observamos que diversos eventos contemporâneos parecem, para alguns, ecoar as advertências e visões que Padre Pio teria compartilhado.
As rápidas transformações tecnológicas, a crescente polarização social e as crises ambientais são interpretadas como parte de um cenário mais amplo, onde o antigo e o novo se encontram. Esse entrelaçamento entre o passado e o presente estimula debates intensos. Estaria o mundo caminhando para uma reviravolta que ressoa com as antigas profecias? Nos últimos anos, testemunhos de experiências espirituais e de eventos inexplicáveis têm emergido em diferentes partes do mundo, reforçando a ideia de que há um despertar coletivo. Relatos de coincidências marcantes, fenômenos de consolação em momentos de extrema angústia e até a percepção de sinais nas mudanças climáticas e sociais contribuem para alimentar essa crença. Embora muitos céticos apontem para explicações científicas e psicológicas para tais eventos, para os devotos de Padre Pio, cada ocorrência é uma peça de um grande quebra-cabeça que pode revelar a realização de uma profecia milenar. A interligação entre a vida do santo, suas revelações e os desafios do mundo moderno cria um panorama repleto de mistérios e interpretações. Este capítulo, ao traçar a trajetória de Padre Pio e contextualizar o ambiente que deu origem à profecia, nos prepara para a próxima etapa da narrativa, uma análise detalhada dos elementos específicos da profecia. Agora que entendemos o histórico e o ambiente em que essas mensagens foram concebidas, estaremos melhor equipados para dissecar seus símbolos, datas e implicações. Enquanto mergulhamos na análise dos detalhes proféticos, é importante manter em mente a complexidade dos contextos históricos e espirituais. Cada relato, cada símbolo e cada sinal possuem múltiplas camadas de significado, que serão exploradas nos próximos segmentos. É marcada pela necessidade de entender não apenas o que foi dito, mas também o porquê e o como essas mensagens se entrelaçam com os eventos atuais. Este segmento de contextualização não se limita a uma mera recapitulação histórica. Ele serve como a fundação sobre a qual se edificará toda a análise subsequente. Ao revisitar a vida de Padre Pio, suas experiências e o ambiente turbulento do século passado, percebemos como a fé pode ser tanto um refúgio quanto uma fonte de questionamento. A riqueza dos relatos e a intensidade dos eventos vividos nesse período criam um terreno fértil para as interpretações que emergem hoje. Para aqueles que se perguntam se as profecias podem ter um impacto real na atualidade, o que fica evidente é que o diálogo entre passado e presente é dinâmico e contínuo. A narrativa do santo não se encerrou com sua partida, ela continua a inspirar e provocar reflexões profundas sobre os rumos da humanidade. Essa continuidade é um convite para que todos nós, independentemente da crença, possamos refletir sobre nosso papel diante dos desafios e das mudanças que se avizinham. A profecia em questão está repleta de símbolos e metáforas que, à primeira vista, podem parecer enigmáticos e distantes do nosso cotidiano. No entanto, uma análise minuciosa revela que cada elemento carrega um significado profundo, possivelmente direcionado a épocas de transição e transformação. Entre os símbolos mais recorrentes na profecia estão imagens como a escuridão que precede a luz, o tempo como um ciclo inquebrável e o renascimento espiritual. Tais imagens não apenas remetem a conceitos religiosos, mas também dialogam com a ideia de que, em meio às crises, sempre há a promessa de um novo começo. Por exemplo, a metáfora do ciclo, com início, meio e fim, pode ser interpretada como um alerta de que o que está por vir faz parte de um processo natural de renovação, onde antigas estruturas dão lugar a novas possibilidades. Uma das peculiaridades dessa profecia é a menção direta ao ano de 2025. Esse marco temporal tem sido interpretado como o momento em que as mudanças anunciadas se materializariam. A escolha dessa data, longe de ser arbitrária, pode refletir um entendimento profundo sobre os ciclos históricos e espirituais. A cronologia apresentada sugere que estamos vivendo os estágios iniciais de um período que culminará em 2025, momento no qual mudanças drásticas, tanto no âmbito social quanto espiritual, se tornarão irreversíveis. Outro aspecto crucial é a linguagem velada e carregada de simbolismo, onde cada palavra e imagem parece oferecer uma dupla leitura. Por um lado, há a interpretação literal dos eventos previstos, por outro, uma mensagem mais subjetiva que convida à reflexão pessoal e ao autoconhecimento. Esse duplo sentido tem sido objeto de debates entre estudiosos e devotos, evidenciando a complexidade e a profundidade das revelações atribuídas a Padre Pio. A interpretação dessa profecia varia conforme a perspectiva adotada.
De um lado, os tradicionalistas veem a mensagem como um aviso divino que convoca os fiéis a se prepararem espiritualmente para um período de provações e, posteriormente, de renovação. Para eles, os sinais descritos, sejam visuais, temporais ou simbólicos, confirmam que o destino da humanidade está intrinsecamente ligado a uma ordem superior e imutável. Os defensores dessa abordagem enfatizam a continuidade da tradição mística e dos ensinamentos da Igreja. Para eles, a profecia é uma extensão do que já foi pregado por outros santos e místicos ao longo da história, como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Nessa linha de pensamento, o ano de 2025 representa o ápice de um processo que já vinha se desenrolando silenciosamente, reforçando a ideia de que a fé e a preparação espiritual são indispensáveis para enfrentar o que está por vir. Por outro lado, há uma corrente de interpretação que busca relacionar os elementos da profecia com os desafios e transformações do mundo atual. Essa perspectiva moderna não necessariamente nega o valor espiritual da mensagem, mas procura contextualizá-la à luz dos avanços tecnológicos, das mudanças climáticas e das transformações sociais que caracterizam o século XXI. Muitos estudiosos contemporâneos argumentam que a profecia pode ser lida como um alerta para o desequilíbrio ambiental e social que vivenciamos. O rápido avanço tecnológico, aliado à crescente disparidade entre ricos e pobres, sugere um mundo à beira de uma mudança radical. Assim, o ano de 2025 é visto como um ponto de inflexão, onde a humanidade terá que redefinir seus valores e prioridades. Outra vertente destaca a necessidade de uma revolução interior. Segundo essa visão, a transformação externa refletida nos eventos globais só ocorrerá se houver uma correspondente mudança no comportamento e na mentalidade das pessoas. Essa interpretação sugere que a profecia é um convite para que cada indivíduo olhe para dentro de si, identifique seus medos e limitações, e abrace a possibilidade de renascimento pessoal. Apesar das diferenças, tanto as interpretações tradicionais quanto as modernas reconhecem a importância de uma preparação espiritual e ética para enfrentar os desafios futuros. O ponto em comum é a ideia de que mudanças significativas estão a caminho e que a resposta individual e coletiva a essas mudanças determinará o rumo da humanidade. Para além das interpretações teóricas, diversos relatos e evidências têm sido apontados por estudiosos e devotos como sinais de que a profecia pode estar se concretizando. Embora muitos desses testemunhos ainda careçam de comprovação científica, eles desempenham um papel importante na construção do contexto interpretativo. Em várias partes do mundo, há registros de pessoas que afirmam ter vivenciado experiências intensas e inexplicáveis, que vão desde visões e sonhos recorrentes até sensações de uma presença divina durante momentos críticos. Alguns relatos mencionam a sensação de que o tempo parece se alterar ou que há uma energia inexplicável no ar, fatores que muitos associam diretamente às predições de Padre Pio. Relatos de fiéis descrevem momentos em que, em situações de grande angústia, uma calma sobrenatural os envolvia, como se uma força maior estivesse conduzindo os acontecimentos. Esses episódios, embora subjetivos, são frequentemente citados em encontros e grupos de discussão, reforçando a crença na veracidade da profecia. Alguns documentos preservados por seguidores e estudiosos mencionam de forma detalhada as revelações atribuídas ao santo. Esses registros, embora raros e muitas vezes cercados de controvérsias, fornecem uma base documental para a profecia. É importante notar que a interpretação desses textos requer uma análise criteriosa, pois o simbolismo e a linguagem alegórica podem dar margem a múltiplas interpretações. Nos últimos anos, acontecimentos globais como desastres naturais, crises econômicas e conflitos sociais têm sido interpretados por alguns como sinais de que a humanidade está, de fato, se encaminhando para um período de grandes transformações. A correlação entre esses eventos e as descrições presentes na profecia fortalece a hipótese de que estamos vivendo os estágios iniciais de um processo maior. O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como furacões, secas e enchentes, tem sido apontado como um sinal de que o equilíbrio da natureza está se rompendo. Essa visão é compartilhada por estudiosos que ligam tais fenômenos a um ciclo de renovação e purificação previsto na profecia. A polarização política e a crescente insegurança global são outros elementos que muitos associam aos sinais proféticos. A sensação de que o mundo está à beira de uma mudança abrupta encontra eco nas metáforas de fim de uma era e renascimento presentes nos textos atribuídos a Padre Pio.
teólogos, historiadores e especialistas em fenômenos místicos têm se debruçado sobre a análise desses relatos, contribuindo com interpretações que enriquecem o debate. Em conferências e publicações, alguns defendem que a profecia pode ser compreendida como um alerta não apenas para os fiéis, mas para toda a humanidade. Esses especialistas ressaltam que, independentemente da verificação empírica de cada sinal, o conjunto das evidências aponta para a necessidade de uma reflexão profunda sobre o rumo que estamos tomando. Para facilitar a compreensão dos elementos complexos da profecia, o uso de representações visuais se mostra fundamental. Gráficos, linhas do tempo e mapas conceituais ajudam a ilustrar a conexão entre os eventos históricos, as mensagens proféticas e os acontecimentos atuais. Uma linha do tempo detalhada pode ser traçada para mostrar como os eventos da vida de Padre Pio se relacionam com os acontecimentos previstos para o futuro. Essa ferramenta visual permite que o espectador veja de forma clara os momentos-chave da história do santo, os períodos de intensificação dos sinais e a projeção para 2025. A linha do tempo pode destacar, por exemplo, os momentos em que relatos de fenômenos inexplicáveis se tornaram mais frequentes, correlacionando-os com períodos históricos marcados por crises ou transformações profundas. Outra representação útil são os mapas conceituais, que conectam os diversos símbolos e mensagens da profecia. Por meio deles, é possível visualizar como conceitos como renascimento, alerta divino e fim de um ciclo interagem e se complementam, formando uma rede de significados que se entrelaçam com o contexto global. Gráficos que contrastam as interpretações tradicionais com as modernas também são valiosos. Eles permitem demonstrar, de forma objetiva, onde há convergência e divergência nas análises, evidenciando que, apesar das diferentes abordagens, o consenso aponta para uma necessidade de reflexão e preparação diante dos desafios que se anunciam. Ao dissecarmos os elementos da profecia, é importante fazer uma reflexão crítica sobre as suas implicações. O que esses sinais realmente significam para o futuro da humanidade? Estamos diante de uma transformação irreversível ou da mera interpretação de um conjunto de coincidências e metáforas? A análise evidencia uma dualidade intrínseca. A mensagem pode ser interpretada tanto como um aviso de catástrofe iminente quanto como um chamado para a transformação interna e coletiva. Essa dualidade é essencial para compreender o verdadeiro alcance da profecia. Se encarada como um alerta, a profecia serve para incitar uma preparação espiritual e moral, instigando cada indivíduo a buscar uma mudança positiva. Nesse sentido, a mensagem transcende o mero pessimismo, oferecendo uma oportunidade de renovação e crescimento pessoal. Por outro lado, a interpretação simbólica sugere que os sinais não devem ser vistos como um destino fatal, mas como parte de um ciclo natural de crise e renascimento. Essa visão propõe que, mesmo diante das adversidades, a humanidade possui a capacidade de se reinventar e superar desafios, transformando momentos de crise em oportunidades de evolução. É fundamental reconhecer os desafios inerentes a essa análise. A subjetividade dos relatos, a natureza simbólica dos textos e a diversidade de interpretações podem levar a conclusões divergentes. Portanto, a análise da profecia deve ser encarada como uma ferramenta para estimular o debate e a reflexão, e não como uma verdade absoluta ou definitiva. Ao integrar os elementos proféticos com os acontecimentos contemporâneos, a análise convida a uma reavaliação dos caminhos que a sociedade tem trilhado. Os sinais apontados, tanto em termos de eventos naturais quanto de transformações sociais, reforçam a ideia de que estamos, de fato, vivendo momentos de profunda mudança. Essa integração entre passado, presente e futuro é um dos aspectos mais poderosos da profecia, pois nos instiga a refletir sobre o papel que cada um desempenha nesse processo de transformação global. A análise dos elementos proféticos, quando feita de maneira crítica e equilibrada, revela um potencial de renovação. A mensagem de renascimento que permeia a profecia pode ser vista como um convite à transformação pessoal e coletiva, sugerindo que, mesmo diante de desafios monumentais, há sempre a possibilidade de recomeçar. Essa perspectiva inspiradora tem o poder de motivar os indivíduos a buscarem uma vida mais consciente e alinhada com valores que promovam a paz, a justiça e a harmonia social. Após examinar os símbolos, as datas e as mensagens presentes na profecia de Padre Pio, concluímos que a sua interpretação é multifacetada e rica em nuances.
Seja através de uma leitura tradicional que enfatiza o alerta divino ou por meio de uma abordagem moderna que relaciona os sinais aos desafios contemporâneos, o conteúdo profético nos convida a uma profunda reflexão sobre o futuro. A análise mostra que, independentemente de como cada um interprete os eventos, a mensagem central permanece: a necessidade de preparação, renovação e transformação. É essa dualidade, o chamado à ação e o convite à introspecção, que torna a profecia tão poderosa e relevante para os dias atuais. A compreensão dos elementos proféticos exige, portanto, um olhar atento e uma mente aberta para as múltiplas camadas de significado. O espectador é desafiado a pensar criticamente sobre os sinais que se apresentam e a considerar como esses alertas podem influenciar não apenas a sua vida pessoal, mas o futuro coletivo da humanidade. A cada aspecto da profecia, confrontando interpretações e evidências que sustentam sua veracidade e significado. A partir daqui, passaremos para discutir as implicações práticas e os impactos que essa profecia pode ter para o público, conectando a teoria com a experiência cotidiana e os desafios que se aproximam. A profecia atribuída a Padre Pio pode ter implicações práticas e profundas na vida de cada indivíduo, além de seu impacto em diferentes esferas da sociedade. A análise se volta para os aspectos espirituais, sociais, culturais e até geopolíticos que se entrelaçam com os sinais proféticos, destacando a importância de uma preparação consciente para os tempos que se anunciam. A interpretação da profecia nos convoca a uma reflexão sobre a própria jornada espiritual. Para muitos, a revelação de que eventos significativos podem estar prestes a ocorrer é um chamado à introspecção e à busca por um sentido maior na vida. Esse aspecto pode ser percebido de diversas maneiras. Em meio às incertezas e desafios cotidianos, a profecia pode servir como um lembrete para fortalecer a fé. A ideia de que um novo ciclo, repleto de mudanças e renovações, se aproxima pode inspirar uma ressignificação das crenças pessoais. Muitos veem nesse contexto a oportunidade de reavaliar seus valores, intensificar práticas espirituais e se reconectar com tradições que oferecem conforto e orientação. O impacto da profecia vai além do âmbito religioso, atingindo diretamente a esfera pessoal. A mensagem de transformação e renascimento impulsiona o espectador a olhar para dentro de si mesmo, questionando seus medos, limitações e potencialidades. Esse processo de autoconhecimento pode ser o catalisador para mudanças significativas na forma como cada indivíduo encara suas relações, escolhas e desafios do dia a dia. Ao mesmo tempo em que o chamado à transformação é pessoal, ele também se estende a uma dimensão coletiva. A consciência de que os eventos profetizados podem alterar a dinâmica global serve de incentivo para que comunidades se unam em busca de uma maior harmonia e solidariedade. Esse despertar pode levar a uma mudança de paradigma, onde o foco se volta para a construção de um futuro mais ético e colaborativo. A profecia, ao apontar para uma mudança de era, traz consigo reflexões importantes sobre a estrutura social e cultural atual. Entre os principais impactos observados, destacam-se: num mundo marcado por polarizações e conflitos, os sinais de uma nova era podem servir como um convite à reflexão sobre os valores que sustentam a sociedade. A mensagem de um possível renascimento espiritual incentiva uma revisão dos comportamentos e atitudes que têm contribuído para a fragmentação social. Essa reavaliação pode levar a um maior engajamento em causas que promovam justiça, igualdade e respeito mútuo. As relações interpessoais podem ser profundamente afetadas pela percepção de que grandes mudanças estão a caminho. Em meio ao caos aparente, o chamado para uma renovação interior motiva as pessoas a investir mais em conexões autênticas e significativas. Esse movimento pode transformar a forma como as comunidades se organizam, promovendo ambientes de maior apoio emocional e cooperação. A propagação de informações e interpretações sobre a profecia tem um efeito notório na cultura popular. Filmes, livros, músicas e debates em redes sociais frequentemente trazem à tona temas relacionados à transformação, ao fim de ciclos e à esperança de um novo começo. Essa influência contribui para a criação de uma narrativa compartilhada, na qual a profecia se torna um símbolo dos anseios e medos contemporâneos, refletindo a busca por respostas em tempos de incerteza. Embora a profecia tenha uma forte conotação espiritual, suas implicações não se restringem ao âmbito pessoal e social. Diversos analistas e especialistas apontam para possíveis repercussões em nível geopolítico e econômico.
A ideia de que estamos à beira de um período de grandes transformações tem levado alguns estudiosos a sugerir que mudanças na ordem global podem estar se aproximando. Conflitos, alianças e rivalidades geopolíticas podem ser reinterpretados à luz dos sinais proféticos, levando a uma reestruturação dos poderes estabelecidos. Essa perspectiva, embora especulativa, alimenta debate sobre a necessidade de um novo equilíbrio entre nações e blocos econômicos. Os sinais apontados na profecia também têm sido relacionados a ciclos de crise e renovação econômica. Em tempos de instabilidade, mudanças profundas nas estruturas financeiras podem ocorrer, impulsionando uma transição para modelos mais sustentáveis e equitativos. A perspectiva de um colapso das práticas tradicionais de consumo e a emergência de novas formas de economia, mais alinhadas com valores de cooperação e responsabilidade ambiental, são temas recorrentes nas análises que se apoiam na profecia. Outro aspecto relevante é a conexão entre os sinais proféticos e as atuais crises ambientais. O aumento de desastres naturais e a deterioração dos ecossistemas globais têm sido interpretados por alguns como reflexo de um desequilíbrio que se anuncia há tempos. Nesse contexto, a profecia pode ser entendida como um alerta para a necessidade urgente de uma transformação na maneira como a humanidade interage com o meio ambiente. Essa mudança de paradigma, que passa pela adoção de práticas mais sustentáveis e uma maior responsabilidade ecológica, é vista como imprescindível para garantir a sobrevivência do planeta e o bem-estar das futuras gerações. Diante de um cenário carregado de incertezas e possibilidades, é fundamental que o público entenda como se preparar para os desafios que se anunciam. Essa preparação passa por diversas dimensões. Independentemente das crenças individuais, a busca por uma maior conexão com o transcendente pode oferecer conforto e direcionamento em tempos de crise. Práticas como a meditação, a oração e o estudo de textos sagrados podem ajudar a criar uma base sólida para enfrentar as adversidades, promovendo o equilíbrio emocional e a clareza mental. A união de pessoas que compartilham valores e anseios semelhantes é uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios coletivos. Grupos de discussão, encontros espirituais e movimentos sociais podem contribuir para a criação de redes de apoio que fortaleçam a resiliência individual e comunitária. Essa coesão é fundamental para transformar a energia da incerteza em ações construtivas e solidárias. Estar informado e manter uma postura crítica diante das informações é essencial. A profecia, com seus múltiplos significados, nos convida a questionar não só o futuro, mas também as estruturas e crenças do presente. Investir em conhecimento, buscar diferentes perspectivas e dialogar sobre os sinais dos tempos são atitudes que capacitam o indivíduo a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com um propósito maior. No âmbito ambiental e econômico, a preparação para os desafios futuros envolve a adoção de práticas que promovam a sustentabilidade. Repensar o consumo, apoiar iniciativas de economia solidária e adotar um estilo de vida mais consciente são passos fundamentais para minimizar os impactos negativos das crises e colaborar para a construção de um futuro mais equilibrado. A análise das implicações da profecia nos leva a refletir sobre a interdependência entre o indivíduo e a coletividade. Enquanto cada pessoa é chamada a realizar uma transformação interna, essa mudança pessoal reverbera no ambiente social, influenciando comportamentos e, por consequência, as estruturas mais amplas da sociedade. Essa sinergia entre o coletivo e o individual é um dos aspectos mais poderosos da mensagem profética. Quando a população se engaja em uma busca coletiva por renovação, seja por meio de práticas espirituais, ações comunitárias ou movimentos sociais, cria-se um ambiente propício para mudanças profundas. Essa consciência coletiva pode transformar crises em oportunidades, impulsionando a inovação social e a construção de um novo paradigma que valorize a cooperação e a solidariedade. É importante entender que a transformação proposta pela profecia não ocorre de maneira abrupta, mas sim como resultado de um processo contínuo e dinâmico. Cada gesto, cada escolha e cada reflexão individual contribuem para o movimento coletivo rumo a uma nova era. Assim, o engajamento pessoal não se limita a um esforço isolado, mas se integra a uma rede de ações que podem desencadear mudanças significativas na sociedade como um todo. Ao analisarmos as implicações e os impactos da profecia na vida do público, percebemos que o seu significado ultrapassa a mera previsão de eventos futuros. Trata-se de um convite para uma transformação profunda, que abrange tanto o âmbito espiritual quanto o social, econômico e ambiental.
A mensagem de Padre Pio, portanto, pode ser interpretada como um alerta e, simultaneamente, como uma oportunidade, um chamado para que cada indivíduo assuma a responsabilidade por seu próprio caminho e, ao mesmo tempo, contribua para a renovação coletiva. Essa transformação exige uma postura ativa e consciente, onde o medo se converte em ação e a incerteza em motivação para buscar um futuro melhor. É um momento de reconhecer que, embora os sinais possam parecer assustadores, eles também abrem portas para a esperança e a possibilidade de um renascimento que se constrói dia após dia. Evidenciamos que as implicações da profecia vão muito além das previsões apocalípticas. Elas alcançam o cerne da experiência humana, tocando as dimensões da fé, do autoconhecimento, das relações sociais e do compromisso com um futuro sustentável. O espectador é convidado a refletir não apenas sobre os eventos que podem ocorrer, mas também sobre como pode se preparar e agir para transformar esses desafios em oportunidades de crescimento e renovação. Agora que estabelecemos como os impactos da profecia se desdobram na vida pessoal e coletiva, passaremos para onde abordaremos os debates e as análises contrárias. Essa transição permitirá que examinemos as visões céticas e as interpretações alternativas, enriquecendo a compreensão e promovendo um debate equilibrado sobre o significado dos sinais que se anunciam. A existência de uma profecia tão impactante naturalmente gera reações diversas. Enquanto muitos veem nela um chamado divino e um alerta para a transformação, outros a interpretam como fruto de interpretações simbólicas exageradas ou mesmo de coincidências históricas. Este debate é saudável e necessário, pois convida a uma análise meticulosa dos fatos e das crenças, destacando que a busca por respostas não precisa ser unilateral. Muitos críticos apontam que a interpretação de profecias sempre envolve um grau de subjetividade que dificulta a verificação empírica dos eventos previstos. Do ponto de vista cético, os relatos místicos e os símbolos utilizados podem ser compreendidos como manifestações da psicologia humana diante do desconhecido e da incerteza. Segundo esses críticos, a tendência de relacionar eventos contemporâneos a predições antigas pode ser explicada pelo viés de confirmação, onde as pessoas procuram evidências que sustentem suas crenças pré-estabelecidas. Outra linha de análise defende que as mensagens atribuídas a Padre Pio não devem ser lidas de forma literal, mas sim como metáforas que expressam a condição humana em tempos de crise. Nesta perspectiva, os símbolos, como a escuridão que antecede a luz ou fim de um ciclo, são vistos como formas artísticas de representar a transformação interna e social que ocorre de maneira contínua. Assim, o ceticismo não nega a relevância do conteúdo, mas sugere que a profecia funciona mais como um incentivo à reflexão e à mudança pessoal do que como uma previsão exata de eventos futuros. Alguns analistas apontam para a ocorrência de eventos históricos cíclicos que, embora pareçam alinhados com a profecia, podem ser interpretados como coincidências. A ideia de que períodos de crise e renovação se repetem ao longo da história não seria exclusiva de qualquer predição, mas sim uma característica inerente à evolução das sociedades humanas. Portanto, os críticos argumentam que associar diretamente esses eventos a uma revelação específica de Padre Pio pode ser uma generalização que ignora a complexidade dos processos históricos. Para aprofundar o debate, trazemos à tona opiniões de especialistas que abordam a questão sob diferentes ângulos. Em conferências e entrevistas, teólogos, historiadores e psicólogos têm contribuído com interpretações que tanto apoiam quanto questionam a veracidade dos sinais proféticos. Alguns teólogos reconhecem a importância simbólica das profecias e veem nelas um chamado à preparação espiritual. Entretanto, eles também alertam para o risco de se atribuir um caráter determinístico aos eventos, enfatizando que a fé deve inspirar a transformação pessoal sem cair em interpretações fatalistas. Essa visão procura equilibrar a devoção com uma compreensão crítica dos textos sagrados, defendendo que o valor da profecia está na sua capacidade de inspirar mudanças positivas. Historiadores, por sua vez, ressaltam a importância de contextualizar os eventos narrados. Para eles, a análise dos documentos e relatos sobre Padre Pio deve levar em conta o ambiente político, social e cultural de sua época. Essa abordagem histórica aponta que muitos dos fenômenos atribuídos a ele podem ter sido intensificados pela atmosfera de fé e mistério da época, sem necessariamente prever um destino global. O consenso entre esses especialistas é que, embora os textos proféticos sejam fascinantes, eles devem ser interpretados com cautela e em conjunto com outras evidências históricas.
Do ponto de vista da psicologia, a interpretação de eventos místicos pode ser explicada por processos internos de busca de sentido e de projeção de desejos inconscientes. Os psicólogos argumentam que, em períodos de crise, a mente humana tende a encontrar conforto em narrativas que oferecem uma explicação para o caos. Essa necessidade de ordem e significado pode levar indivíduos a verem conexões onde, objetivamente, não há uma relação causal direta. Sociologicamente, esse fenômeno é reforçado pelo poder das narrativas compartilhadas, que ajudam a construir uma identidade coletiva e a mobilizar ações diante de desafios comuns. Diante das divergências, é fundamental sintetizar os principais argumentos apresentados. De um lado, a visão que defende a profecia enfatiza a importância dos sinais e da preparação espiritual como um caminho para a renovação pessoal e coletiva. Do outro, os críticos apontam para a possibilidade de que tais sinais sejam interpretações simbólicas ou coincidências históricas, fruto de uma leitura subjetiva dos eventos. O encontro entre essas perspectivas revela que não há uma resposta única ou definitiva para o enigma da profecia. Pelo contrário, o valor da narrativa reside na sua capacidade de estimular o pensamento crítico e o debate. Essa pluralidade de interpretações nos convida a reconhecer que, muitas vezes, a verdade está em constante construção e que as respostas podem variar conforme o contexto e a experiência individual. O debate também nos leva a refletir sobre o papel das crenças na formação da realidade. A fé, quando exercida de forma consciente, pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. No entanto, a crença cega em profecias pode também levar a um estado de ansiedade e inação. Assim, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a inspiração que essas mensagens oferecem e a necessidade de manter um olhar crítico e informado. Fica claro que a análise das profecias não pode ser reduzida a uma única interpretação. A riqueza do debate reside na multiplicidade de pontos de vista, que, ao serem confrontados, ampliam nossa compreensão tanto dos eventos históricos quanto das reações humanas diante do desconhecido. Este diálogo entre o misticismo e o ceticismo não tem o intuito de desmerecer nenhum dos lados, mas sim de enfatizar que o estudo de profecias, como a atribuída a Padre Pio, deve ser encarado como um convite à reflexão profunda e à ação consciente. Enquanto alguns encontram nas palavras do santo um chamado divino, outros veem nelas um espelho que reflete os anseios e as inseguranças do nosso tempo. Ao integrar essas diversas perspectivas, passamos para a próxima etapa da narrativa, onde a síntese dos debates e a análise crítica contribuirão para a construção de uma visão abrangente e reflexiva sobre o futuro. Essa transição é fundamental, pois prepara o terreno para a conclusão final, onde todas as peças do quebra-cabeça serão reunidas para oferecer uma mensagem que transcende a dicotomia entre fé e razão. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelo universo das profecias atribuídas a Padre Pio, é hora de sintetizar os principais pontos abordados e refletir sobre o impacto que essas mensagens podem ter em nossas vidas. Este capítulo final busca recapitular os elementos essenciais discutidos, reforçar a importância da preparação espiritual e pessoal, e convidar cada espectador a adotar uma postura ativa diante dos desafios que se apresentam. Durante nossa análise, percorremos um caminho que começou com a contextualização histórica e a vida de Padre Pio, aprofundou-se na complexidade dos símbolos, datas e mensagens que compõem a profecia, e expandiu o debate para incluir visões tanto favoráveis quanto céticas. Observamos que a trajetória de Padre Pio e o ambiente turbulento do século passado estabeleceram as bases para a emergência de mensagens enigmáticas, que agora são interpretadas como sinais de transformação iminente. A análise detalhada dos símbolos, das datas e das metáforas revelou uma mensagem dupla, um alerta para a necessidade de mudança e, simultaneamente, um convite para o autoconhecimento e a renovação interior. Discutimos como essas predições podem influenciar não apenas a esfera espiritual, mas também as relações sociais, as estruturas econômicas e a dinâmica geopolítica, reforçando a importância de se preparar para um futuro de desafios e oportunidades. A apresentação dos argumentos céticos e das interpretações alternativas demonstrou que o estudo das profecias não deve ser encarado de forma dogmática, mas sim como um estímulo para o pensamento crítico e o diálogo aberto entre fé e razão. Essa síntese permite-nos compreender que, independentemente de nossa posição quanto à literalidade dos eventos previstos, o verdadeiro valor da profecia reside na capacidade de nos impulsionar a uma reflexão profunda sobre nosso papel individual e coletivo no mundo.
Em tempos de incerteza, a mensagem de Padre Pio, com sua ênfase na renovação e na transformação, se apresenta como um convite à ação. Preparar-se para o que está por vir não significa necessariamente antecipar um destino trágico, mas sim adotar uma postura proativa que envolva investir em práticas que promovam a conexão com o transcendente, seja através da meditação, oração ou do estudo de textos sagrados, pode oferecer uma base sólida para enfrentar os desafios. Essa preparação espiritual é um alicerce que permite enfrentar a adversidade com serenidade e confiança. Ao olhar para dentro de si, cada indivíduo pode identificar áreas de crescimento e desenvolver uma maior consciência de suas potencialidades. Esse processo de autoconhecimento é essencial para transformar a incerteza em uma oportunidade de evolução pessoal. A força de uma comunidade unida não pode ser subestimada. A união de pessoas com valores e objetivos semelhantes cria redes de apoio que, além de promover a solidariedade, são fundamentais para construir um futuro mais harmonioso e sustentável. Em um mundo que enfrenta crises ambientais e econômicas, a mudança de hábitos e a adoção de um estilo de vida mais consciente e responsável são atitudes indispensáveis. Essa transformação começa com pequenos gestos que, somados, podem provocar um impacto significativo na sociedade. O estudo da profecia de Padre Pio, independentemente da interpretação que se adote, nos ensina que o fim de um ciclo sempre traz a promessa de um novo começo. A mensagem central é de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que guia e uma oportunidade para a mudança. Essa perspectiva nos convida a abraçar a incerteza com coragem, em vez de sucumbir ao medo, encare os sinais como um estímulo para transformar a sua realidade. Cada desafio pode ser visto como uma chance para reavaliar e aprimorar nossas escolhas e atitudes. Buscar a renovação coletiva, ao transformar a si mesmo, você também contribui para a transformação do mundo ao seu redor. Essa mudança interna reverbera na comunidade, criando um ambiente propício para o florescimento de novos ideais e práticas que promovam a justiça, a paz e a cooperação. Reafirmar a fé na capacidade de evolução. A fé, quando cultivada com discernimento e consciência, não é um refúgio para o conformismo, mas sim uma fonte de energia que impulsiona a busca por um futuro melhor. Essa crença na possibilidade de renascimento nos fortalece para enfrentar os desafios que se anunciam. Agora, convidamos você, espectador, a refletir sobre os ensinamentos apresentados e agir de forma consciente. Considere os seguintes passos. Participe do diálogo. Compartilhe suas ideias, dúvidas e experiências nos comentários. A troca de opiniões enriquece a compreensão do tema e fortalece a rede de apoio. Inscreva-se e compartilhe. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Juntos, podemos construir um espaço de discussão e crescimento mútuo. Explore mais conteúdos. Continue acompanhando nossos próximos vídeos, onde aprofundaremos outros aspectos da espiritualidade e dos desafios contemporâneos. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para transformar o mundo. 6.5 Conclusão final. Em conclusão, a profecia atribuída a Padre Pio é muito mais do que um simples presságio de eventos futuros. Ela é um convite à introspecção, à preparação e à transformação pessoal e coletiva. Ao abrir nossos corações e mentes para as lições que ela oferece, somos capazes de transformar o medo em ação, a dúvida em esperança e o desafio em oportunidade de renascimento. Que esta jornada sirva como um estímulo para que cada um de nós busque não apenas entender os sinais dos tempos, mas também contribuir ativamente para a construção de um futuro mais justo, consciente e iluminado. O caminho da transformação começa dentro de cada um e se irradia para o mundo, criando uma corrente de mudanças que podem, de fato, fazer a diferença. O Padre Pio deixou claro: vigiem e orem, porque o tempo está próximo. Os eventos que antes pareciam milagrosos seriam, na verdade, fabricados ilusões projetadas para enganar bilhões. A tecnologia, que deveria unir, seria usada como ferramenta de controle. Mas em meio à escuridão, haveria esperança. Aqueles que permanecessem firmes na oração, que buscassem a verdade com corações puros, seriam protegidos. A escolha final seria clara: permanecer na luz ou ser levado pelas sombras. Você está preparado? A mensagem do Padre Pio não foi dada para assustar, mas para preparar. O que está por vir não é o fim,
mas um chamado para despertar. Então, eu lhe pergunto: você está verdadeiramente pronto? Porque os sinais já estão aqui. A tempestade se aproxima. E a escolha é sua. Senhor, guie-me na verdade.